irmãos, hoje nós temos alguns irmãos convidados para fazer a nossa introdução. Eu já quero convidar o Thiago que vai estar dando a sua contribuição. As duas outras irmãs que foram convidadas não puderam estar aqui, uma por motivo de escola, outra por motivo de trabalho. Então depois o Thiago vai colocar alguém no fogo, meus irmãos, hoje de novo, para a gente completar 2. Então você já olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: ó, pede para Jesus ter misericórdia de você hoje. Glória a Deus. Salve nos capazes, Senhor. Amém. Bom, aqui o tema é as condições para a oração. Condições para a oração é a necessidade de alcançar alguma coisa, um desejo. Como em 1 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 5. Então orou assim: ó Deus, enche o meu coração de alegria, por causa dele ter feito, e ando em minha cabeça angustiada. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fique com vantagens e nem digam palavras orgulhosas, pois o Senhor Deus não conhece e não julga todas as pessoas que fazem. O arco dos seus soldados fortes estão quebrados, mas os soldados estão fracos se tornam fortes. Os que antes estão fartos, agora empregados para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos. Amém. E eu quero falar, se você tem um desejo, ore a Deus e Ele poderá realizar. Amém. Aleluia. Vocês podem glorificar a Deus por essa boa introdução nessa noite? Maravilha, viu? Muitos talentos aparecendo aqui. Deus é fiel. Eu chamo a Andressa também. Vem cá, minha querida. Fale um pouco sobre oração. Conte uma experiência. Deixa Deus te usar. Vem. Isso, glória a Jesus. Consegui tirar do banco, irmãos. Merece um glória a Jesus bem alto? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou contar um testemunho particular mesmo, que é referente à oração. Eu estava na minha casa, assim, e muitas vezes a gente perturba o nosso coração. A gente às vezes fica ansioso, a gente às vezes fica triste, às vezes a gente fica angustiado. E aí às vezes a gente acha que procura alguns meios de esquecer um pouco isso, às vezes procura ver uma televisão, procura fazer outra coisa. Só que, irmãos, não tem um meio maior ou melhor de acalmar o nosso coração do que falar com o nosso Pai. Aleluia! E eu pus isso em prova. Eu ajoelhei e comecei a orar ao Senhor. E eu comecei a me derramar aos pés de Deus. E ali a gente desabafa, a gente conversa com o nosso Pai. E não é só por desabafar que a gente se sente bem, a gente sente mesmo o toque do Espírito Santo no nosso coração. Ele acalma a nossa alma. E depois que eu orei, que eu falei com o Pai, eu senti a presença dele, eu me levantei e eu me senti renovada, eu me senti em paz, eu me senti alegre. Então, irmãos, orar, às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ele está, irmãos, Ele ouve. Às vezes, quando a gente está fraco, a gente acha que Deus não está dando ouvido, ou que a gente
ou pela situação que a gente está, Deus não tá nos vendo, mas Ele está, irmãos. Quando a gente acha que a gente está sozinho, quando a gente acha que não tem ninguém para ouvir a gente, Deus está disposto a estar ouvindo a gente o tempo todo. Então, irmãos, essa é uma experiência que eu tenho para dizer sobre a oração, que Deus, Ele não precisa responder uma causa de milagre, uma causa de abrir uma porta de emprego. Essa é uma pequena experiência, uma pequena resposta imediata que Deus já dá pra gente. Quer tocar no nosso coração, quer acalmar a nossa alma, e Ele faz, irmãos. Glória a Deus! Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Será que depois de um testemunho desse, seu coração já está com um pouquinho mais de paz essa noite? Aleluia, Deus é fiel. Meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando a 5ª lição sobre oração dessa série e vamos encerrar essa série Chamados para Orar. Nós temos mais alguns temas de estudo, os irmãos vão ver posteriormente no Facebook e eu vou estar postando o que ficou da série. Tem pelo menos mais 7 terças-feiras. Os irmãos vão poder acompanhar a gravação em vídeo, mas hoje aqui com vocês eu vou estar encerrando esta série e nós vamos falar sobre como nós devemos nos apresentar na oração. Meus irmãos, para nós obtermos êxito na nossa vida de oração, nós precisamos ter pelo menos 3 posturas diante de Deus. A primeira delas, meus irmãos, nós vamos falar de cada uma delas, é ser miseráveis diante de Deus. Miserável não no sentido de mesquinho, de pão duro, mas miserável no sentido de reconhecer que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa e que depende da graça de Deus para alcançar qualquer tipo de resultado. Segunda coisa que Deus quer encontrar em nós é a condição de estarmos desamparados. É não nos apoiarmos em nada que não seja no Senhor. Não nos apoiarmos em homens, não nos apoiarmos em nossa sabedoria, mas reconhecermos que tudo vem de Deus. E por fim, Deus vai nos ouvir quando nós formos justos diante dele. E Deus exige que aqueles que o busquem sejam justos diante dele. Então essas 3 características, ser miserável, ser desamparado e ser justo, elas precisam estar na nossa vida se nós quisermos ser realmente vitoriosos na vida de oração. Quantos irmãos aqui querem ser vitoriosos na vida de oração? Amém. A primeira delas, meus irmãos, é ser miserável diante de Deus. Se você quiser anotar, vai ser muito bom. A oração, meus irmãos, é uma declaração que nós fazemos a Deus de que nós dependemos dele para tudo. Orar, meus irmãos, nada mais é do que reconhecer diante de Deus que você precisa dele. Ninguém ora assim: Senhor, eu posso tudo, eu sou caro, eu arrebento, eu nem preciso do Senhor. Não, ninguém ora dessa forma. Quando a gente ora, a gente faz exatamente o contrário. Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor não vai, entra nesse negócio, Senhor, me ajuda nessa decisão. Então a oração por si só já é uma declaração que nós estamos fazendo de que nós dependemos de Deus. E ser miserável significa a gente ir além dessa declaração de dependência. E a gente ser capaz de admitir, meus irmãos, que nós somos impotentes para tomar qualquer decisão, impotentes para mudar qualquer circunstância. Meus irmãos, nós precisamos da oração esvaziar qualquer sentimento que ainda reste no nosso coração, de que nós somos donos das circunstâncias, de que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, de que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. Nós precisamos chegar, meus irmãos, realmente despidos de todo e qualquer tipo de orgulho, todo e qualquer tipo de sentimento de que podemos fazer alguma coisa quando nós vamos buscar o Senhor. É declarar: Deus, eu cheguei até aqui, mas a partir de agora só a Tua graça pode fazer alguma coisa. Então Deus quer encontrar em nós esse sentimento, esse reconhecimento de que é Ele na nossa vida. Enquanto nós formos pessoas muito bola cheia na presença de Deus, a nossa oração não vai ter resultado algum. Irmãos, a vida cristã, ela tem esse contraste. Diante da adversidade, você tem que ser otimista, você tem que ser corajoso. Então, diante do problema, eu vou te vencer. Diante do problema, Deus está comigo, eu vou ter vitória. Diante do pecado, olha, Deus está comigo, eu sou vitorioso. Então, diante do mal, eu sou corajoso, eu sou valente.
mas diante de Deus eu sou miserável. Senhor, se o Senhor não for na frente, não vai dar. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que diferenciar isso. Quando o problema vier contra a sua vida, se levante contra ele em nome de Jesus Cristo. Mas quando se apresentar diante de Deus, se derrame aos pés de Jesus Cristo, se humilhe diante do Senhor, porque isso faz com que Deus venha perceber que nós realmente estamos aceitando que as coisas vão ocorrer de acordo com a vontade dele. Abra sua Bíblia no Salmo 34 e no verso de número 6. Quem busca a Deus precisa abandonar qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de pretensão, qualquer tipo de presunção, e realmente aceitar que Deus está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Salmo 34, verso 6 diz assim: eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Olha que maravilha! Será que é bonito confessar que nós somos pobres? Será que é bonito confessar que nós somos vencedores? Alguém gosta de fazer isso? Você imagina só se você ver a Martinha chegando diante de você, falando assim: olha, eu sou uma pobre sofredora. Jamais. O nosso natural é falar: não, eu vou conseguir. Não, ninguém vai, eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. É o natural do ser humano. Mas, irmãos, diante do Eterno, diante do soberano Deus, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. E há glória nesse reconhecimento. Sabe por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fraco você se apresentar diante de Deus, mais fortalecido pelo Espírito Santo você vai ser. Quanto mais você reconhecer a sua incapacidade diante do Senhor, mais Deus irá derramar poder na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus que derrama poder na sua vida aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo quer fazer algo em nosso coração, tirando de nós a presunção, tirando de nós as pretensões, tirando de nós a nossa arrogância, nos ajudando a reconhecer que é Ele na nossa vida, é Ele nas nossas decisões, é Ele na nossa liderança, é Ele no nosso ministério, é Ele no nosso departamento, é Ele no nosso trabalho. É Deus e não nós, é o Senhor e não o homem. Enquanto nós não reconhecermos isso, irmãos, nós vamos ser vasos furados que deixam escapar a glória de Deus. Agora, quando nós formos barro nas mãos do Rei, aleluia, a glória vai nos encher, e cada vez mais unção, cada vez mais presença, cada vez mais glória, e nós vamos ser vitoriosos na presença do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor quer te encher nessa noite. Se você quer ser cheio, glorifica o nome de Jesus. O Senhor quer te encher nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos reconhecer diante de Deus todas as nossas misérias. Qual que é a primeira característica, irmãos, para nós nos apresentarmos diante de Deus? Ser miserável. Fala para a pessoa que está do seu lado: ser miserável não é ser mesquinho, é ser dependente. Segunda característica, irmãos, que Deus quer encontrar em nós, quando nós nos apresentamos diante dele, é sermos desamparados. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Todos vocês passaram por isso já, todos. E garanto que poucos de vocês entenderam o que estava acontecendo. Alguma vez, nessa caminhada, vocês perceberam que vocês estavam sozinhos? Não podiam contar com ninguém, os amigos sumiram, os companheiros que estão sempre na sua casa não te ajudaram, a luta estava ali, você não tinha um cidadão para fazer alguma coisa por você. Quem já passou por isso já? E quantos ficaram bravos porque os amigos sumiram? Todos vocês. Foi Deus. Foi Deus. Faz parte do nosso discipulado. Faz parte do processo de Deus para nos deixar enraizados em Jesus. A gente só vai ver a boa mão de Deus agir em nosso favor quando todas as escoras onde a gente se apoia venham ser tiradas da nossa vida. Enquanto você se apoia no seu irmão, Deus não pode fazer nada por você. Enquanto você se apoia no seu diploma teológico, Deus não pode fazer nada por você. Enquanto você se apoia na sua voz bonita,
na sua oração com palavras lindas, Deus não pode fazer nada por você. Então vai chegar um momento na vida, e isso vai acontecer diversas vezes, em que Deus vai tirar todas as suas escolhas. Você vai ficar totalmente desamparado, sozinho, você e Deus. É justamente nessa hora que a sua experiência com Deus vai ser acrescentada. É justamente nessa hora que você vai conhecer a Deus de uma maneira como você nunca conheceu. No final do capítulo 42 do livro de Jó, meus irmãos, eu li esse livro nesses últimos dias, que livro maravilhoso. A gente percebe que Jó chegou num ponto em que ele não tinha ninguém, não tinha mais nada. Não tinha filhos, não tinha amigos, não tinha gado, não tinha dinheiro. Mal podia contar com a sua esposa. Foi um período assim dificílimo, mas Deus levou ele a esse extremo. E ele, no começo do capítulo 42, ele diz assim: olha, bem sei que tudo podes, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em outras palavras, o Senhor quis me provar e provou. Eu não pude impedir que o Senhor me provasse. E ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vai chegar um momento na nossa vida, irmãos, que Deus vai querer que a nossa experiência com Ele não seja o que os outros estão vivendo, mas é o que nós estamos vendo dele realizando na nossa vida. Eu quero declarar sobre você que o tempo de viver o testemunho dos outros está acabando. Você vai ter as suas próprias experiências com Deus para contar. Mas isso vai acontecer quando você se sentir completamente desamparado. Deus educa cada um dos seus filhos através da solidão, através do desamparo. É justamente nessa hora que a gente vai perceber que Deus é tudo que nós temos, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 102 e no verso 17. Aleluia. Salmo 102, verso 17. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: olha, Ele ouvirá o seu povo desamparado e escutará a sua oração. Cada frustração que você sofreu te tornou um crente mais forte. Cada situação que deixou você desapontado com seus irmãos, com familiares, foi um convite de Deus para você chegar mais próximo dele. Eu quero falar algo para você do Espírito Santo. Você está vivendo isso nesse momento. Deus tirou de você todas as escolas. Você olha para a esquerda, para a direita e não está vendo ninguém. Mas o Espírito Santo te diz: olhe para cima que você vai viver. Estou fazendo isso para você entender que sou eu que sustento a tua vida. Não é homem, não é igreja, não é carteirinha, não é credencial, não é ministério. O teu sustento sou eu que te seguro, sou eu que te levanto, aleluia. E se você confiar em mim, eu vou entregar a vitória nas suas mãos. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, nunca mais encare os momentos de solidão, os momentos de desamparo, como me abandonaram, me deixaram de lado. Não. Sempre que isso acontecer, Deus está começando um processo novo na sua vida para te aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? E você vai se lembrar, as pessoas que somem, depois que a prova passa, elas voltam, não é assim? É desse jeito, irmãos, porque era Deus. Aleluia! Você não entendeu, mas era o Senhor trabalhando na sua vida. Qual que é a primeira característica, irmãos, para a gente poder se aproximar de Deus? Ser miserável. Qual que é a segunda? Ser desamparado. Vamos falar juntos para a gente poder decorar? Primeiro? Miserável. Segundo? Desamparado. Terceiro, meus irmãos, nós precisamos ser justos diante de Deus. Deus exige justiça de todos aqueles que se aproximam dele. De que maneira, irmãos, que nós podemos nos apresentar justos diante de Deus? Deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Deus faz vista grossa para o pecado? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não faz. Deus tem o culpado como inocente? Sim ou não, irmãos? Não tem. Então, como que nós podemos nos apresentar diante de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, de alguém que nos proporcione justiça e que faça mediação entre nós e o Senhor.
Nenhum de vocês aqui, nessa vida, vai chegar num ponto em que possa se aproximar de Deus sem a ajuda de Jesus Cristo. A única coisa que nos torna aceitáveis a Deus é o fato de Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Sem a ajuda de Jesus, você não consegue nem olhar para o Senhor. Mas quando Jesus nos justifica, quando cremos nele, Ele nos declara santos, nos declara sem culpa. E por causa dele o Pai passa a nos aceitar na sua presença. Então nós precisamos da ajuda de Jesus para sermos justos. E quando nós somos ajudados pelo Senhor Jesus, quando Ele se faz o nosso mediador entre Deus e nós somos justos diante de Deus e podemos buscá-lo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler o verso 25 e o verso de número 26. Glórias a Deus. Você tem alguém que te justifica, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 25 e verso 26. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus nessa noite? Eu quero que você coloque a mão no seu peito e diga assim: olha, por causa de Jesus, Deus me aceita. Diga isso. Por causa de Jesus, Deus me aceita. Por isso, meus irmãos, muitos de vocês, quando vão se aproximar de Deus, se sentem horrorizados, envergonhados. Nossa, mas eu acabei de pecar, acabei de estourar, acabei de fazer algo que deixou Deus triste, e você acaba ficando arredio e não ora. Quem já passou por isso alguma vez? Todos nós. É porque nós continuamos confiando em nós mesmos. Deus não nos aceita por causa das nossas obras. Deus nos aceita por causa da obra de Jesus Cristo. Então, quando você dobrar o seu joelho para orar, imediatamente se desligue de tudo que você é e de tudo que você tem feito. Deus não está preocupado com o seu cargo na igreja, com seus rótulos, com nada disso. Deus está preocupado com a sua alma. A sua alma justificada perante Ele. Então, quando você dobrar o seu joelho, se desliga de tudo e se concentra naquilo que é importante, que Jesus Cristo morreu por você. Aleluia. Começa a contemplar o sofrimento de Jesus na cruz por você na sua oração. Pensa no que Ele fez. Pensa na obra perfeita que Ele consumou. E lembre-se que foi essa obra que fez com que Deus te aceitasse. Você vai sentir a sua alma lançada, meus irmãos, até as regiões celestiais. Quando você se concentra na morte e na ressurreição de Jesus, você se recorda que a obra de Cristo foi perfeita, que Deus te aceita por causa dessa obra. Então você vai se sentir encorajado para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 e verso 19 o seguinte: tendo pois ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Irmãos, nenhum de nós deve ter medo de entrar na presença de Deus. A Bíblia manda ter ousadia. Por quê? Por causa de mim mesmo? Não. Por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pelo sangue o Pai me aceita. Pelo sangue o Pai me ouve. Pelo sangue Ele vai ouvir a minha oração. E pelo sangue de Jesus Ele vai derramar sua graça na minha vida. Jamais aceite que o pecado afaste você da oração. É justamente quando você peca que você precisa falar com Deus, que você precisa se arrepender. Então permita em qualquer circunstância que aquilo que Jesus fez por você te encoraje a estar na presença do Senhor Jesus. Quantos momentos de oração você perdeu porque não se julgou digno de estar diante do Senhor? Quantas oportunidades de orar você não aproveitou porque algum pecado, a briga com o marido, o palavrão que você soltou e que não deve soltar, fizeram você pensar que Deus não te ouviria?
Tudo isso, meus irmãos, são artimanhas do nosso adversário para confundir nossa fé. Não é a minha dignidade que me torna aceito pelo Senhor, é a dignidade do Senhor Jesus Cristo que faz Deus me aceitar. Então nós precisamos, principalmente na oração, reconhecer que tudo vem do Senhor Jesus. No Novo Testamento, meus irmãos, há dezenas de vezes a expressão em Cristo Jesus. Quantos já leram pelo menos um versículo em que está escrita essa expressão, em Cristo Jesus? É o centro da fé. Eu posso orar em Cristo Jesus. Eu posso pregar em Cristo Jesus. Eu posso ser batizado no Espírito Santo em Cristo Jesus. Eu posso prestar culto a Deus em Cristo Jesus. Eu posso participar da Santa Ceia em Cristo Jesus. Jesus é o centro. Se Jesus não é o centro, a sua religião não tem valor algum. Nós precisamos tirar nossa confiança, irmãos, de nós mesmos. Não eu oro, não eu profetizo, não eu revelo, não importa. Em Cristo você não é nada. Sem Cristo você não consegue nada. Mas Cristo é o centro da nossa vida. E é pelo Senhor Jesus que nós podemos continuar nessa graça, irmãos. O Espírito Santo vai tirar escolas de nós aqui, a confiança de que podemos fazer alguma coisa, e vai firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo. É Ele que dá firmeza para a tua vida, é Ele que te levanta nessa noite. Edifica a sua vida em Cristo Jesus, meu irmão, e a sua vida de oração vai ser vitoriosa. Eu quero declarar com fé em Cristo Jesus, somente Cristo, só pelo Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória, irmãos. Aleluia, confia em Cristo nessa noite. Quantos confiam nele e glorificam o nome dele nessa noite? Somente por Cristo Jesus. Somente nele nós somos justos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1. Olha que leitura maravilhosa, meus irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 1. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, sendo, pois, justificados. O que significa ser justificado? Ser declarado justo. Passamos uma vergonha agora, com esse julgamento no mensalão, em que os juízes justificaram aqueles ladrões lá. Vão ter um novo julgamento. E isso foi um ato judicial, eles foram justificados. É a mesma coisa eu e você. Apesar de sermos pecadores, ladrões, mentirosos, pessoas que não merecem a graça de Deus, por causa de Jesus, nós fomos justificados. O julgamento que estava previsto para mim e para você não vai acontecer mais, porque Jesus já foi julgado por cada um de nós. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Então você foi justificado como? Pelas obras que você praticou? Não. Segundo a palavra, pela fé. Você que crê em Jesus já foi justificado. E qual que é o resultado disso na vida de oração do cristão? Temos o quê? Inimizade com Deus? Temos uma briga com Deus? Temos uma encrenca com Deus? O que está escrito? Temos paz com Deus. Você tem paz com esse irmão que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ele. Se você tem paz, olha como é gostoso ter paz com o irmão. Você olha para ele, você dá um sorriso, você tira um sarro da gravata dele. Olha, essas coisas não estão comigo não. É paz, existe paz. Ter paz é você poder falar tudo, é você poder estar bem, é você poder abraçar, poder sorrir. Tudo isso Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Deus tem todos os motivos do universo, meus irmãos, para fazer todos nós aqui perecermos no inferno. Mas por causa de Jesus Cristo, Ele decidiu ter paz conosco. Aleluia! Por causa de Jesus, Deus está em paz com você. Você pode glorificar o nome dEle por isso? Que oferta maravilhosa que Deus nos oferece pela morte do seu Filho. Uma oferta de paz. Por isso, a partir de hoje, igreja,
que esse seja talvez o último conselho que eu vou poder deixar para vocês. Eu quero que vocês aprendam. Nunca mais se esquivem de falar com Deus, por situação nenhuma. A paz já foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia! Colossenses 1:20 diz assim: tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Você foi reconciliado com Deus pelo sangue da cruz de Cristo. Você agora é amigo de Deus. Quantos amigos de Deus podem adorar o nome dele aqui nessa noite? Então, por causa da obra de Cristo, você nunca mais vai se esquivar da disciplina da oração. Você vai ter um relacionamento com Deus, você vai falar com Ele, você vai buscar a presença dEle, para que você possa frutificar tudo que fizermos, meus irmãos, nessa vida, por talento nosso. Canto bem, prego bem, ensino bem, abraço bem, visito bem, vai ser sem valor nenhum, se não foi banhado com oração. Agora, se você for uma pessoa de oração, você pode cantar não muito bem, pregar não muito bem, visitar não muito bem, ensinar não muito bem, mas a vida de oração vai complementar a sua imperfeição e a obra de Deus vai se realizar através de você. Precisamos depender mais de Deus e menos dos nossos talentos. Mais poder de Deus e menos carisma do homem. Mais unção de Deus e menos métodos humanos. E como que isso vai acontecer? Quando nós nos lançarmos na oração, seguindo as 3 condições que Deus deseja encontrar em nós. Quais são mesmo, meus irmãos? Miserável. Vamos falar juntinhos para ficar bonito e uníssono. Qual que é a primeira? Miserável. Qual que é a segunda? Desamparado. Qual que é a terceira? Justo. Quantos miseráveis nós temos aqui? Graças a Deus. Quantos desamparados nós temos aqui? Quantos justos nós temos aqui? Tem irmãos que não levantaram as mãos quando eu perguntei de justiça. Se você crê em Jesus, você é justo diante de Deus. Então levanta a mão com coragem, com alegria e digo: eu sou justo por causa de Jesus. Aleluia! Já que nós aprendemos a receita, vamos dobrar nossos joelhos, vamos buscar um pouquinho a presença do Senhor. Eu quero que nesse culto de ensino o Senhor venha se manifestar de uma forma tremenda aqui. Eu quero que Deus encha crentes com o Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluia! Eu quero ver dons espirituais aqui. Eu quero ver o nome de Jesus ser glorificado nesse lugar. Dobre o seu joelho e busque a presença de Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No nome do teu Filho Jesus. Aleluia.